A Igreja Presbiteriana de Pinheiros é fruto de um trabalho evangelístico feito em 1902 pelo grupo Esforçadores Cristãos da Igreja Presbiteriana Unida. Eles vieram até o bairro para entregar folhetos e evangelizar os moradores. As primeiras reuniões aconteceram em uma escola, mas como as perseguições contra os protestantes eram grandes, o grupo teve que mudar de local. E foi assim por várias vezes. Alguns cultos tiveram até que ter presença policial para garantir a integridade dos frequentadores. E é impressionante, a Igreja Unida já nasceu como uma igreja missionária. Imediatamente começou a plantar igrejas. E por isso, 2 anos somente depois da sua organização, teve início o trabalho de evangelização no bairro de Pinheiros, 1902. E no meio de muitas dificuldades, de muita intolerância religiosa por parte da Igreja Católica, então foram bem difíceis aqueles primeiros anos deste ponto de pregação, desta congregação de Pinheiros, e finalmente a organização, poucos anos depois, em 1906, né? Então a organização da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que continuou a ter muitas dificuldades nos seus primeiros anos, nas suas primeiras décadas, inclusive com um número impressionante de pastores. No dia 8 de julho de 1906, por decisão do então Presbitério de São Paulo, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros foi organizada oficialmente, com profissão de fé e recebimento de novos membros. Tudo registrado, inclusive, na ata de número 1. Essa galeria mostra todos os pastores efetivos que passaram por aqui. O primeiro pastor foi o reverendo Erasmo de Carvalho Braga, um dos grandes líderes do protestantismo brasileiro. Mas um dos primeiros pastores, se não o primeiro pastor da Igreja de Pinheiros, foi o reverendo Erasmo Braga. Erasmo Braga é uma figura gigantesca, uma figura exponencial do presbiterianismo brasileiro do início do século XX. E muito jovem ainda, ele começou a se destacar extraordinariamente como intelectual, como jornalista, um colaborador de vários jornais, e principalmente na sua área, né, de especialidade, que era o Antigo Testamento, o hebraico. Naquela época ele lançou uma gramática, um glossário hebraico-português, e, enfim, uma promessa muito grande, um potencial muito grande. Mas o fato é esse, a Igreja de Pinheiros tem esse privilégio, né? Essa honra de ter tido como um dos seus primeiros pastores, se não me engano, o primeiro pastor, essa figura exponencial, extraordinária do protestantismo e do presbiterianismo brasileiro, que foi o reverendo professor Erasmo de Carvalho Braga. O primeiro templo, chamado Casa de Oração, foi inaugurado na Rua Fernão Dias, número 565, no dia 2 de julho de 1922, bem próximo daqui, no Largo da Batata. 117 anos depois, a igreja cresceu exponencialmente e já tem mais de 3.000 membros. A palavra agora é expansão. Em 2008, seguindo a visão missionária, a igreja criou sua própria agência de missões, que plantou mais de 50 igrejas e ainda hoje desenvolve cerca de 100 projetos no Brasil e em outros países. São mais de 90 missionários apoiados e dezenas de construções de templos. A igreja estava vivendo um momento de transição pastoral. O pastor anterior ficou aí 27 anos e teve uma transição em 2 anos, eu estava recomeçando o trabalho. E aí foi quando a gente implantou essa visão de ser uma grande igreja missionária. E a partir de 1996, nós tivemos assim um crescimento exponencial, né? E foi um trabalho aí de uns 10 anos, né, preparando a igreja, até que
No ano do centenário nós mudamos para aqui para o novo espaço. E foi criada também a Junta de Missões de Pinheiros, local, e aí a igreja decolou, né? Do ponto de vista de ser uma pequena igreja local para se tornar uma igreja hoje mais globalizada, né? A história da IPP está marcada na memória dos membros. A Gláucia Germanetti está na IPP desde que nasceu. É a 4ª geração da família, que inclusive foi uma das fundadoras da igreja. Eu lembro de quando eu era jovem, que nós nos reuníamos aos sábados, né, enquanto mocidade da igreja, e fazíamos aquelas brincadeiras de salão, jogávamos ping-pong, ficávamos cantando. Eu me lembro também que aos domingos o culto era às 8 horas da noite, não era às 7. Antigamente era às 8 horas. E o culto acabava e a gente ia para o salão social e ficava cantando até 9h30, 10 horas, tal. E depois, nossa, já é essa hora! E ia correndo. Então foram momentos assim muito marcantes, muito importantes para a minha vida, né? E até hoje isso está guardado no meu coração, como uma série de outras coisas, de outras pessoas, né, que passaram. A IPP também é uma igreja atuante na vida de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Conta com sociedades internas, grupos de pastoreio, corais e vários ministérios e departamentos que promovem integração, oportunidade de serviço e comunhão. A Igreja de Pinheiros também incentiva a educação. Por isso, desenvolveu a plataforma EAD Pinheiros, onde são oferecidos treinamentos para o trabalho do reino. Tem ainda cursos profissionalizantes, técnicos gratuitos, escolas de teologia e aconselhamento bíblico e ensino superior, com o Polo EAD Pinheiros em parceria com o Mackenzie. Propagar a palavra de Deus com fidelidade por meio da exposição bíblica é um dos princípios fundamentais da igreja, que vem sendo mantido nesses 117 anos de história. O pessoal fala que o senhor é uma pessoa de fé. O senhor se considera um homem de fé por ter essa fé de ser visionário? Depende, né? Se puder juntar a fé com a ansiedade, aí eu sou um homem de fé e ansioso, né? Mas eu dependo de Deus, né? Não tem outra opção. No ministério, na vida cristã, a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. A nossa esperança está em Deus, os recursos vêm de Deus e os recursos não vêm antes, né? Primeiro a gente tem que ter a visão, obedecer aquilo que Ele manda a gente fazer, a grande comissão, e aí Deus vai confirmando essa visão através dos sinais que acompanham aqueles que querem.